Olá! Na nossa reunião semanal aqui na Sobranfa de atualização científica, o tema de discussão de hoje foi sobre tratamento de diabetes. Na nossa discussão, a gente apresentou um artigo que foi sobre uma revisão sistemática comparando a eficácia e os efeitos colaterais de diferentes hipoglicemiantes. Tá? E quais foram os estudados? Foram estudados a metformina, a sulfonilureia, que são os medicamentos clássicos de tratamento da diabetes, e os mais recentes, que são as tiazoledinedionas, os inibidores da DPP-4 e o mais recente, que é o inibidor do cotransporte do sódio e glicose no rim, que é o que nós chamamos de glicosúrico. Tá? E qual foi a conclusão? Tá? Como que eu trato meu paciente diabético? A primeira opção, sempre metformina, sempre. Tá? As contraindicações da metformina, né, em que situações que você não entraria ou que você tem que retirar a metformina? Nos pacientes que têm insuficiência renal, mas uma insuficiência renal já num grau com uma taxa de filtração menor do que 30, tá? Em pacientes de insuficiência hepática grave, tá? Ou em situações de risco de acidose lática. Tá? Essas são as únicas contraindicações. Se o paciente não tem essas contraindicações, metformina sempre. Quando eu preciso associar uma outra droga, qual é a nossa escolha? Não existe um guideline que fala essa é a droga. A gente tem que individualizar cada caso e aí sim pesar quais são os efeitos colaterais e os efeitos benéficos de cada um desses outros medicamentos e para ver naquele seu paciente em particular. Por exemplo, a sulfonilureia, qual que é o grande problema dela? É ganho de peso e principalmente hipoglicemia. Então, nos pacientes que têm um risco maior de hipoglicemia, às vezes idosos ou que ficam em jejum prolongado, essa não é a droga de escolha. A gente poderia tentar outras. Então, sulfonilureia, no paciente que tem risco de hipoglicemia ou um paciente já com peso muito acima, não seria a droga de escolha como segunda opção, tá? A metformina. A outra classe, os inibidores da DPP-4, que é uma boa opção, tá? Tem um risco na verdade, o risco de hipoglicemia muito baixo, então é uma droga relativamente nova, mas que pode ser uma boa opção, tá? Para os pacientes em tratamento combinado com a metformina, tá? A outra droga analisada foram as tiazoledinedionas. A grande questão da tiazoledinedionas é também o que? O ganho de peso, tá? E em pacientes que têm insuficiência cardíaca, não é uma boa opção esse grupo de medicamento. Tá? A outra droga que tem se mostrado bastante promissor, que é a droga que é o glicosúrico, tá? Uma vantagem importante dela é realmente a perda de peso, que junto com a metformina essa perda de peso é importante, tá? Mas o que tem de malefícios ou de efeitos colaterais seria os pacientes que fazem uso dessa medicação têm uma chance maior de infecções fúngicas no aparelho genital. E ainda é uma droga muito recente que não se sabe muito a longo prazo outros possíveis efeitos colaterais. Resumindo, metformina sempre. E a segunda droga, converse com o seu paciente, entenda o contexto de vida dele, se mora sozinho, se não mora, o peso, os hábitos alimentares principalmente, se faz atividade física ou não, para a escolha da segunda droga. Obrigada, continue assistindo os nossos vídeos semanais na Sobranfa.